Corinthians e Palmeiras foi um quase espetáculo. Isso mesmo, fica até o final do vídeo para você entender melhor essa história. Você deve estar se perguntando por que você falou que foi um quase espetáculo, mas se você viu esse jogo, eu creio que você entendeu o que eu quis dizer com o título do vídeo. Na noite de ontem tivemos Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Um jogo bem movimentado, um jogo bem jogado no primeiro tempo, com diversas chances para ambos lados, né? Corinthians atacando, se impondo um pouco mais no primeiro tempo, e o Palmeiras também dando as suas espetadas, né? Vitor Roque jogou muito bem esse jogo. Não concordo do Abel Ferreira ter tirado ele, dá para jogar Flaco e Vitor Roque ao mesmo tempo. Ainda mais quando o Corinthians estava vencendo, né? Que estava segurando mais o resultado. Então, o Palmeiras poderia jogar com os dois atacantes ali na frente. Eu creio que essa mudança aí considera um erro do Abel. Vamos ver se vai fazer falta, né? Com os dois jogos completos aí, se vai fazer falta ter tirado o Vitor Roque, porque um jogo é decidido em detalhes, ainda mais um clássico, e um jogo de 180 minutos, né? Então, teremos o segundo jogo na casa do Palmeiras, mas o primeiro jogo foi um bom jogo, movimentação, um jogo bem pegado. O juiz se perdeu um pouco ali no começo do jogo, porque clássico é clássico, né? Porrada sempre vai comer, não tem jeito. Ainda mais Corinthians e Palmeiras. Então ficou bem pegado ali no início, né? E o juiz estava soltando bastante cartão. Eu falei, onde que esse jogo vai parar desse jeito? Juiz amarelando sem pena, até que depois, no segundo tempo, essa questão dos cartões deu uma diminuída. Mas volta e meia ainda sobrava um cartão para alguém. Então, assim, um Corinthians e Palmeiras sempre vai ser assim. Na pegada, se não tiver indo na técnica, vai ter que ir na raça. E o Corinthians ontem se impôs dentro da sua casa. Memphis Depay fez seu primeiro gol em clássicos desde que chegou ao Corinthians. Aí tem muitos torcedores dizendo que não fez mais que obrigação, que recebe e faz corpo mole. Em alguns aspectos eu concordo que o Memphis faz corpo mole, deveria se entregar mais, tanto dentro de campo quanto na postura, né? Fora de campo. Já foi muito mais engajado com o Corinthians. Hoje em dia, essas situações aí de atraso deve estar desanimando ele. E dentro de campo eu sinto que às vezes ele dá uma desligada, né? Tá jogando ali intensamente do nada, ele dá uma murchada ali. Não sei se ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, creio que já está adaptado, mas falta um algo a mais às vezes no Memphis. Não sei qual o motivo, se ele sempre foi assim, nunca fui de acompanhar muito a carreira dele para saber como ele joga os 90 minutos durante a temporada, mas creio que ele poderia dar um pouquinho mais de suor de sangue pela camisa do Corinthians. Fez ontem seu primeiro gol em clássicos e não foi um gol qualquer, né? Decidiu a partida, é, deu a vitória ao Corinthians no primeiro jogo e deu essa vantagem aí para o segundo jogo, que não é nada exorbitante, mas já é alguma vantagem. Então, no segundo tempo, o Palmeiras tentou até ali empatar o jogo. Teve o lance do gol anulado na sequência do gol do Corinthians. Aquele gol que o time faz um gol, o outro time faz um gol na sequência. Aí, de geral, fica, não é possível. Não é possível, mano. Dá até raiva. Não é nem seu time, mas você fala, pô, mas o cara acabou de fazer. E aí a arbitragem falou que tava com a cabeça um pouquinho à frente do defensor, do Gustavo Gomes. É um lance bem ajustado, né? Como os caras chegam a essa conclusão sem impedimento semiautomático, eu não sei. Então, realmente é bem difícil dizer se foi acertado ou não. Se foi na sorte, se foi no chute, se foi no. A gente também não pode afirmar, né? Mas fica assim. Não fica aquela coisa conclusiva, fica aquela coisa assim, a lá futebol brasileiro. Eu tenho que falar a minha opinião aqui. Dá margem pra gente pensar coisa errada. Futebol brasileiro sempre dá. Então, não tô afirmando aqui que foi coisa errada, mas assim, o futebol brasileiro precisa para ontem do impedimento semiautomático na próxima temporada. Já vem sendo falado aí. Tava para ser nessa, não foi. Agora tá falando que tá quase certo na próxima. Vamos ver o que eles vão fazer aí referente a isso. Mas, assim, o Palmeiras
também não fez tanto assim para mudar o resultado. Acabou que o jogo terminou 1-0 Corinthians e vai ser resolvido aí na casa do Palmeiras no jogo de volta no Allianz. Um Palmeiras que nunca foi eliminado pelo Corinthians em mata-mata, tirando o Campeonato Paulista. Em nenhuma outra competição o Corinthians conseguiu eliminar o Palmeiras e pode ser a primeira vez agora, quem sabe. Vamos ver aí. Tabus são feitos para serem quebrados, né? Ainda mais no futebol. Então, pessoal, perdoa aí, porque o tempo muda, a gente fica meio comprometido. Mas a gente segue metendo marcha nos vídeos, porque não pode parar. E é isso que o Palmeiras tem que fazer, né? Tentar manter o tabu e o Corinthians tentar quebrar esse tabu aí. Então, assim, foi um ótimo jogo. Teve pênalti perdido, o Everton pegou o pênalti do Yuri Alberto muito bem cobrado, mas muito bem defendido também. Teve o gol anulado, tiveram diversas chances. Então, assim, foi um quase espetáculo, só faltou aquelas jogadas de brilhantismo, né? De Garro, de Memphis, que ficaram devendo um pouco. Pelo lado do Palmeiras, senti falta de alguns jogadores. Não sei o que tá acontecendo com o Veiga, com o Felipe Anderson, com o... Qual é o nome do outro jogador que não jogou? Esqueci o nome. Mas teve outro jogador do Palmeiras que estava sumido. E eles agora estão sem Estevão e sem Richard Rios. Então isso faz diferença. Mas o Palmeiras vinha de 10 jogos sem derrota. Sofreu sua primeira derrota aí para o Corinthians. E a minha visão do jogo de ontem foi essa. Um ótimo jogo, só faltou aquele algo a mais que poderia ter vindo dos pés dos craques, né? Que é o Garro, o Memphis. Pelo lado do Palmeiras ontem não tínhamos tantos craques assim. O que mais se aproxima é o Vitor Roque, mas fez uma bela partida, se movimentou muito bem. Aquele gol contra o Fluminense deu confiança para ele. E, na minha opinião, não era pro Abel ter tirado ele, porque ele estava fazendo uma das melhores partidas que ele fez pelo Palmeiras. Dando opção, saindo do marcador, driblando 1-2, fazendo a tabela com os seus companheiros. Jogou muito bem o Vitor Roque no dia de ontem. Vamos ver aí se essa sequência dele agora vai ser positiva ou se ele vai precisar de mais tempo ainda, né? Mas já passou bastante tempo, tá na hora dele engatar essa sequência de bons jogos aí pelo Corinthians. É isso, rapaziada. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo, o que você quer ver aqui no canal, dá uma sugestão. E no mais é isso, tamo juntão, vamos pra cima, até o próximo vídeo.